CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Vamos lá, final de ano chegando, Black Friday tá aí, tem muita gente querendo comprar um celular novo e, bom, normalmente eles oferecem garantia estendida de 1, 2, 3 anos, dependendo da loja que você compra. O celular já vem com garantia? O que a gente precisa saber de garantia do celular? Sobre garantia de celular? Pois bem, Patrícia. O celular é muito bom quando funciona, né? Quando ele apresenta algum problema, uma opção é acionar essas garantias que você acabou citando aí no caso. O Código de Defesa do Consumidor prevê garantia legal de 90 dias em caso de defeitos em produtos como smartphones, mas os fabricantes podem ampliar esse prazo por conta própria, né? Falhas na fabricação de produtos como celulares e eletrônicos permitem acionar a garantia e o cliente não precisa pagar para resolver aquele problema. Então, mas qual é o prazo dessa garantia, né? Como eu falei, o Código de Defesa do Consumidor prevê garantia legal em caso de defeitos para celulares e produtos duráveis de 90 dias. Os itens não duráveis, 30 dias, né, para isso. E o que a garantia legal cobre, nessa garantia do Código de Defesa do Consumidor? É possível usar garantia se o produto estiver deteriorado, adulterado ou falsificado, né? Ou se ele for nocivo à saúde, né? Ou se estiver de acordo com as normas de fabricação, tipo, não foi aprovado pela Anatel, por exemplo, né? Então isso seria uma questão que a garantia legal cobriria, né? No caso de vícios aparentes, né, ou de fácil constatação, a garantia começa a contar a partir da entrega do produto, né? Isso aqui, ou, né, do término do serviço em si, nesse caso. Os vícios ocultos, aqueles que a gente não consegue identificar imediatamente, só verifica mais tarde, ele passa a valer quando o problema é identificado, né? Então essa é a questão. E aí, né, se você identificar um defeito de fabricação no celular, você pode acionar os fornecedores, loja ou fabricante, que inicialmente deve tentar sanar o problema. O prazo para essa tentativa é de 30 dias. Se não for possível, né, você pode pedir para substituir por um novo aparelho, devolver o aparelho e receber o dinheiro de volta, ou ficar com o aparelho e receber de volta parte do valor pago correspondente ao dano do aparelho. Aí depende como é que você vai decidir, né? E no caso do prazo de garantia de 1 ano, né? Alguns fabricantes ampliam esse prazo de 90 dias por conta própria, né? É a chamada de garantia contratual, né? Para esses celulares, como eu falei, costuma ser de 1 ano, né? Para isso, e essa garantia costuma seguir os moldes que estão previstos no Código do Consumidor também, né? Mas é importante que você dê uma olhada lá na documentação que vem junto com o aparelho para entender exatamente o que está coberto ou não. Muitas vezes o fabricante inclui peças, né? Mas a quebra de tela, por exemplo, não inclui, né? Ou seja, então depende muito de como cada fabricante tem uma situação nesse caso. E a garantia estendida, né? Essa normalmente é oferecida pelas lojas, né? E aumenta o período de assistência, né? E aí outras situações que podem ser acionadas, né? E aí depende do tipo de cada loja oferece a situação. Por isso que é bom dar uma olhada no que funciona nesse caso. Falando em garantia ainda, uma coisa importante que a gente tem que ficar atento é alguns produtos comprados fora do Brasil não incluem garantia no Brasil. Então, ou seja, você tem que verificar se aquele produto que você está comprando lá fora, seja um smartphone, se aquela marca, ela tem uma extensão da garantia para quando você trouxer o aparelho para o Brasil. Algumas marcas não fazem isso, né? Ou seja, o que você comprou lá fora, a garantia lá fora, você teria que mandar o equipamento lá para fora para que eles pudessem fazer essa alteração, né? Então, ou seja, essas são as questões em relação a esse item, né, de garantia, ou seja, algumas dicas aí para a gente ficar atento, e o mais importante é ler exatamente o que está escrito lá no documento que o fabricante ou que a loja está te oferecendo em relação à garantia de 1 ano ou à garantia estendida. Agora vamos lá, qual a vida útil média de um celular? Hoje em dia aumentou bastante, viu, Patrícia? Eu diria que uns 4 anos, dependendo do uso, obviamente, do usuário, né? Ou seja, que tipo de aplicativo ele usa, né? Mas, em geral, uns 4 anos de uso é bastante razoável. Tem aparelhos até mais do que isso, mas 4 anos é um número bastante bom, até porque a gente tem um problema que até o aparelho pode estar funcionando bem, com uma boa performance, né? Boa tela, câmera legal, mas a bateria muitas vezes não dura esse tempo todo, né? Então, ou seja, eu diria que entre 3 anos e 4 anos seria um prazo razoável de durabilidade do aparelho. Pois é, porque tem garantias que são estendidas até 3 anos. E aí eu ia te perguntar, Isso. será que vale a pena? Pelo valor que você paga Então,
Tem que observar, nesse caso, se a garantia, por exemplo, cobre a bateria. Normalmente não cobre, né? Ou seja, a bateria é um item que está fora da garantia, porque exatamente o fabricante sabe que com 3 anos de uso, a bateria já não está lá exatamente dessas Grandes coisas. Então, coisa, né? ela, ele vai, assim, o usuário, se tivesse incluído na garantia, o usuário poderia solicitar a substituição da bateria, né? E o fabricante, obviamente, exclui esse item da garantia. Nesse caso, já para ajudar os nossos ouvintes que estão pensando em comprar um celular novo na Black Friday que está chegando, eu te pergunto, quais celulares, o que eles podem escolher de celular com maior bateria, com maior capacidade, maior durabilidade de bateria? É interessante observar, né, quando for comprar um aparelho celular, a quantidade de miliampere-hora que a bateria tem. Quanto maior aquele número, aí tem de 3.000, 4.000, 4.500 miliampere-hora, quanto maior essa capacidade de bateria, maior é a autonomia do celular, ou seja, a autonomia da bateria com o celular funcionando. Então, essa é uma dica interessante você observar na especificação do próprio aparelho, nesse caso, né? É óbvio que essa autonomia vai variar bastante dependendo do que você faz. Por exemplo, se você usa o telefone muitas vezes na rua com sol forte, a tela tem que ficar acesa com uma luz muito forte também. E a tela é um dos principais itens, na iluminação da tela, né, os principais itens de consumo de bateria, né? Então, ou seja, essa é uma questão que dependendo do usuário, dependendo do local que ele está utilizando, isso é uma situação que influencia bastante no aparelho também, na autonomia do aparelho, né? Uhum. Sua aposta para celulares na Black Friday, até mesmo de presente de Natal, já entrando aí 2025, quase na porta, o ano novo, né? Então, a gente tivemos lançamentos, né, da Apple agora, recentemente, né, com aparelhos, né, da Apple. A Samsung tem alguns aparelhos novos também, né? Aí, ou seja, na verdade, o usuário ele vai analisar aqui que tem do seu bolso, né, o que ele tem de orçamento para gastar naquele aparelho, né, no que ele está imaginando, e fazer uma escolha. Assim, na verdade, eu tenho visto muitas promoções de Motorola, né? Em alguns locais eu vi algumas promoções de Motorola também. A Apple normalmente não tem promoção, né? É difícil você ter uma promoção da Apple para isso. A Samsung, mais raramente. Motorola que eu vi em algumas situações, em alguns locais, inclusive em lojas de comércio eletrônico também, promoções para o Motorola. Uhum. Bom, fica aí, gente. Claro, você também participa conosco. Pretende comprar algum eletroeletrônico aí, algum aparelho eletrônico na Black Friday? Manda pra gente, né, o Gilberto, pra gente saber o que você tá a fim de comprar, né? Exatamente, exatamente. Estamos aqui querendo ouvir você. É isso aí. Bom, falamos então de garantia de celular. Gilberto Sudré falou um pouquinho mais aí sobre as apostas também para 2025. Tá na hora do nosso Viralizou, Gilberto? Vamos lá. Viralizou. Então, qual o nosso primeiro destaque, Gilberto? Muito bem, Patrícia. Vamos lá. Primeiro destaque é um mega vazamento de fotos de brasileiros na Deep Web que pode impulsionar fraudes, né? Mais de Eita. 300 mil fotos de brasileiros vazaram na Deep Web. E qual é o risco disso, né? Essas fotos serão utilizadas para criação de deepfakes ou até na questão de autenticação biométrica em algum local, nesse caso, né? Quem identificou esse vazamento foram os especialistas da Solo Iron, que é uma unidade de cibersegurança da Solo Network. Então, o problema é que essas imagens podem ser utilizadas para fraudes financeiras e até para criar deepfakes, né? As fotos eram fotos de 3x4, né, como aquela que a gente tira o RG, e também tem fotos de delegacia, aquelas pessoas que foram autuadas na delegacia. E aí que vem a surpresa. Muitas dessas imagens, o fundo, né, da imagem é da Polícia do Espírito Santo. Que Então, ou isso? seja, aparentemente, parte desse vazamento de dados veio da Polícia do Espírito Santo, né? Então, essa foi a surpresa da notícia, né, para isso, né? Ou seja, está sendo investigado ainda para saber de onde veio efetivamente esse vazamento, né, de dados. Mas não deixa de a gente ficar preocupado, né? Porque podem ter fotos nossas aqui, né? Já que a origem aparentemente é daqui do Espírito Santo, né? Gente, foto 3x4 é foto de documento. Isso, E exatamente. foto policial, né? Com aquelas marcas de altura que tem no fundo, né? Isso, de frente, a pessoa De de frente, de lado. lado, né? Exatamente, né? E o Só esse fundo, tipo de foto, segundo Gilberto? Hã? Só esse tipo de foto?
Não, tem fotos de documento e fotos de delegacia. Basicamente, essas duas fotos que eles identificaram, né? Mas tem. Não são todas, mas assim, uma parte delas aparentemente vieram da Polícia Civil do Espírito Santo. Sim, mas, por exemplo, foto de pessoas no Instagram, em família, foto posada, isso não. Só realmente Não, fotos isso não. documentais. Exatamente. É fotos de 3x4, né? Ou Uhum. fotos dessas que a gente vê em documentos, né? RG, né? E fotos também de delegacias, como essa que eu comentei do fundo lá para isso. Então, ele está sendo investigado, né? Mas a gente deixa a gente preocupado com isso. E o que que a Tá? gente faz? Não tem muito o que fazer, infelizmente, a não ser ficar atento, né? Porque nossa foto pode ser utilizada para algum fim não lícito, né? Bom, você acha que a gente não tem como saber se as nossas fotos vazaram, né? Faz um boletim de ocorrência dizendo, olha, vazaram fotos, se a minha estiver no meio, não tenho nada a ver com isso. É difícil, né? Porque a gente não Uhum. sabe se a gente tem fotos mesmo A gente não vazadas consegue lá, nem né? se proteger, né? Nessa situação. Exatamente. E é muita gente, né? 300 mil fotos foram vazadas. Algumas fotos tinham duplicidade, né? Mas ainda assim é uma quantidade bastante grande de fotografias, né? De imagens que foram vazadas na Deep Web. Que horror. Nosso segundo destaque não viralizou. Vamos lá. Segundo destaque, assim, a Apple lançou, né, em outubro desse ano, uma nova tecnologia fazendo parte da atualização do iOS 18.1. Os aparelhos foram lançados, mas a Apple Intelligence não foi incluída no lançamento, né? Ela seria incluída mais à frente. Então agora a Apple veio a público dizer quais são os aparelhos que vão receber esse Apple Intelligence. Então, os iPhones que têm o chip A17 Pro, como o iPhone 15 Pro, o 15 Pro Max, são compatíveis com essa funcionalidade. A linha 16, né, do iPhone 16, também deve constar com essas ferramentas em todas as suas variantes, né, do iPhone 16. Os outros dispositivos da Apple, a Apple ainda não comunicou se esses aparelhos mais antigos vão ou não receber o Apple Intelligence. Só para a gente pontuar para o nosso ouvinte, o Apple Intelligence é uma combinação de inteligência artificial e análise de dados pessoais para criar ou tentar criar uma experiência mais interativa e personalizada para os usuários de produtos da Apple. Então, esses telefones, né, o iPhone 15 Pro, 15 Pro Max e da linha 16, né, vão receber o Apple Intelligence. Os outros, a Apple ainda não se manifestou sobre isso, né? Uhum. Bom, o último E a última destaque é com o notícia, Instagram. vamos lá. O Instagram finalmente corrige um dos maiores incômodos, que para mim também era um incômodo, né, bastante grande, agora foi corrigido, que o Instagram vai parar de atualizar automaticamente o feed após o usuário ficar alguns minutos fora do aplicativo. Então você estava lá navegando no Instagram, e aí viu uma foto interessante, copiou a foto e foi lá no WhatsApp para mandar para alguém. Quando você voltava para o Instagram, o seu feed era atualizado e você perdia aquela publicação, né? Sim. Não tinha mais como publicar. Agora não. Agora o Instagram, quando você vai voltar para o Instagram, ele vai continuar com a publicação que você estava e você vai continuar navegando exatamente de onde você parou. Essa é uma questão bastante incômoda, né? Ou seja, você perdia Uhum. até muitas vezes a navegação, né? Por isso, e agora você tem uma correção, né? Do Instagram para isso. Nem todos os aplicativos do Instagram receberam essa atualização ainda. Vão receber à medida que forem liberadas mais à frente aí, mas todo mundo vai receber essa atualização também no Instagram. Uma dúvida, é só para o feed? Só para o feed, exatamente, né? Uhum. Só para o feed lá, para sua lista de fotos que você vai vendo lá no feed do Instagram. Tá certo. Gilberto, fechamos por hoje, agradecendo a sua participação conosco nessa sexta-feira, 15 de novembro, feriadão. Bom final de semana, bom feriado para você e até quarta que vem. Obrigado, Patrícia, obrigado aos ouvintes. Uma excelente sexta-feira, um excelente feriado para todos e um final de semana de muita tranquilidade, né? E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.